Oi, pessoas! Eu sou a professora Eliette e a partir de agora nós temos um encontro marcado toda semana para estudar um pouco sobre a nossa língua portuguesa. Espero que vocês se divirtam tanto quanto eu com as descobertas que nós vamos fazer. Vejo vocês, hein? Tchau! Oi, gente! Tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem, que vocês estejam se cuidando direitinho, se prevenindo, estudando, aproveitando bem o tempo e o convívio com a família de vocês. Bom, hoje nós vamos estudar o eixo da gramática. E nós vamos dar uma ênfase na nossa aula de língua portuguesa às flexões verbais. Mas, professora, o que é flexão? Gente, flexão é a modificação ou as modificações que as palavras elas sofrem em determinadas situações, em determinados contextos. Então, na aula de hoje, nós vamos ver que situações, que contextos fazem os verbos se comportarem de forma diferente. E aí eles vão mudar um pouco a forma como eles se apresentam na escrita, na pronúncia, de acordo com determinadas situações. Vamos entender que situações são essas, tá bom? Vamos começar. Primeiro, nós vamos entender quais são os 3 tipos de flexões verbais, quais são as 3 modificações que o verbo pode sofrer. O que é que faz o verbo mudar? Primeiro, a noção que nós temos de tempo. Isso faz o verbo mudar. Segundo, a pessoa que realiza a ação, tá? E terceiro, o número. A ideia de número está muito ligada à ideia de pessoa, porque vai dizer quantas pessoas realizam aquela ação que o verbo trata, ok? É só uma, mais de uma, é singular, é plural? Então, nós vamos entender uma de cada vez, não precisa se apavorar. A gente vai começar passo a passo. Primeiro, nós vamos ver que noções de tempo fazem o verbo modificar. Então, flexões verbais de tempo estão ligadas à noção que nós temos do tempo em que essas ações acontecem. Como assim, professora? A nossa ideia de presente, passado e futuro. Gente, o passado, a partir de agora, nós vamos chamar de pretérito. É a mesma coisa, mas é a palavra que nós vamos encontrar no nosso livro didático e nas gramáticas pelo mundo afora. Então, passado agora a gente chama de pretérito. Ok. Então, as flexões verbais de tempo, elas estão relacionadas com a nossa noção de presente. A ação acontece no momento da fala, eu estou agindo, estou falando da minha ação agora, ok? Pretérito é aquela ação que já aconteceu e eu estou contando agora. E futuro é uma ação que ainda vai acontecer. Eu estou planejando ou eu estou prevendo o que vai acontecer no futuro, depois desse momento, ok? Então, nós vamos pegar o verbo falar para a gente ter uma noção de como ele vai se modificar, que flexões ele vai sofrer em decorrência dessa noção de tempo. Vamos ler os nossos exemplos. Olha aqui. No passado, eu falava muito rápido. Falava. É uma ação que acontecia, não acontece mais, está no pretérito, já passou. Hoje em dia, eu falo com cuidado sobre meus planos. Então, eu falo hoje, agora, no presente. Perceberam como o verbo está diferente? Falava, falo. No futuro, eu falarei sobre minhas experiências. Eu estou fazendo uma previsão, eu estou planejando. Essa ação ainda não aconteceu. Então, vamos olhar só para os verbos. Falava, falo, falarei. Ele se comportou de forma diferente de acordo com essa noção que nós temos de presente, pretérito e futuro. Então, essa é a primeira flexão que nós percebemos no verbo, ok? Quando nós vamos relatar uma ação, a gente percebe a noção do tempo em que essa ação acontece, aconteceu ou ainda vai acontecer. No presente, no pretérito ou no futuro. Então, essa circunstância da ação
o tempo, o momento em que essa ação acontece, vai fazer o verbo ficar diferente em cada um desses tempos. Tudo bem? E além dessa flexão de tempo, da noção que a gente tem de presente, passado e futuro, tem uma flexão verbal que é de pessoa e número. Lembram que eu falei para vocês que é quem realiza a ação, as pessoas do discurso. Quem é que realiza essa ação que esse verbo está falando? E o número é singular ou plural, a quantidade de pessoas que realizam essas ações, ok? Então, o mesmo verbo andar. Eu é a primeira pessoa. Eu sou só uma pessoa, então, singular. Tu, apenas uma pessoa, então, segunda pessoa do singular também, é só uma pessoa. Ela ou ele também é só uma pessoa, então, singular. Aí, nós. Opa, quando eu digo nós, eu e outra pessoa, então, plural, é mais de uma pessoa, tá bom? Vós. Gente, vós é uma questão que a gente vai ver daqui a pouco, mas é mais de uma pessoa também, é plural. E eles ou elas também é plural, mais de uma pessoa. Então, a gente tem essa relação de pessoa e de número. Pessoa é quem realiza a ação. Número é a quantidade de pessoas que estão realizando essa ação que esse verbo está tratando. Então, vamos ver como é que fica a modificação do verbo, a flexão que o verbo sofre diante dessas pessoas e desse número de pessoas. Então, eu digo, eu ando. Olha como o verbo é escrito. Aí eu digo, tu andas. Opa, tá diferente. Ele ou ela anda. Mudou de novo. Nós andamos. Vós andais. Vamos já falar sobre vós. E eles andam. Então, em cada um desses casos em que o verbo estava se relacionando com uma pessoa diferente e uma quantidade diferente de pessoas, ele teve uma flexão, uma modificação, tá bom? Então, vamos perceber um pouco. Eita, tá zangada comigo, bateu a porta. É porque nós estudamos de um jeito e falamos de outro. Enfim, a hipocrisia. É a vida, mas a gente vai já começar a resolver isso. Relaxa, olha eu de óculos escuros passeando. Vamos resolver esse problema da nossa vida. Como assim? Flexões de pessoa e número. Vamos pensar um pouco sobre isso. Gente, língua portuguesa é muito de reflexão. É muito do pensamento que a gente pode ter sobre as ocorrências, sobre o uso que a gente faz da língua. Vocês falam português. Antes de vocês chegarem na sala de aula, antes de vocês me conhecerem, vocês já falavam essa língua maravilhosa. Então, vamos pensar um pouco sobre esse uso. Então, primeiro, o pronome você, ele é muito comumente usado para substituir o pronome tu. Então, nós falamos aqui no Maranhão, em São José de Ribamar, nós falamos tu, mas em outros lugares as pessoas falam você. E nós temos aqui em São José de Ribamar pessoas que falam você no lugar do tu. E nós, às vezes, dependendo da situação, a gente acha mais adequado falar você ao invés de falar tu. Nas nossas mensagens nas redes sociais, dificilmente a gente coloca tu. Alguém disse que era melhor colocar você e a gente usa mais o você do que o tu. Certo? Então, a gente tem que pensar sobre isso. Só que a conjugação do você, mesmo que ele esteja substituindo o tu, que a gente viu que é a segunda pessoa, ele tem a conjugação da terceira pessoa. Aí eu digo assim, ontem tu conheceste Berenice. Mas se eu for trocar o tu pelo você, eu devo dizer ontem você conheceu Berenice. Ficou diferente, o verbo flexionou, não foi? Sabe o que é mais engraçado ainda? Que a gente vê muito as pessoas misturando o tu com você. Ontem tu conheceu Berenice. Fala a verdade pra mim. Você nunca falou assim? Você nunca viu ninguém falando assim? Para pensar um pouco. Mas enfim, a gente tem que pensar
na forma adequada de escrever, porque língua portuguesa é escrita, mas língua portuguesa também é fala. E existem os níveis de formalidade na fala e na escrita. Nós precisamos dominar, a gente precisa saber usar nas duas modalidades e nos dois níveis de formalidade. Eu tenho que saber falar de uma forma formal, de uma forma informal. Eu tenho que saber escrever de uma forma mais formal e da informal também. Então a gente precisa pensar sobre isso, meus amores. Pensar dá trabalho, mas é muito legal, tá? Então é assim, a gente fala o tu, escreve o você. Isso é um fato na nossa vida. No WhatsApp você coloca o você. Então a gente tem que saber conjugar esse verbo, flexionar, saber como esse verbo muda nessas duas situações, tá bom? Então vamos começar a pensar um pouco mais sobre essas situações do uso da língua portuguesa. Não é o que está escrito no livro, não, gente. É o que a gente usa, é o que a gente fala, é o que a gente escreve. Vamos começar a pensar sobre isso nas nossas aulas. As próximas serão maravilhosas, garanto a vocês. Então vamos lá. Vamos pensar mais um pouco sobre essas flexões verbais de pessoa e do número? Olha só, eu disse que a gente ia conversar sobre o pronome vós, né? Então, o pronome vós, meus amores, ele está em desuso. Que isso significa que nós não usamos mais o pronome vós nem para falar, nem para escrever. A gente não usa, mas nós precisamos estudá-lo porque ele ainda está presente em documentos e textos mais antigos. Querem ver um exemplo? A Bíblia. Na Bíblia a gente encontra muito o pronome vós. E aí a gente precisa entender como ele era falado, como ele era escrito. Apesar de hoje em dia ele ter caído em desuso. Ninguém, nenhum falante, não importa a idade que ele tenha, não existe mais nenhum registro do uso do pronome vós pelos falantes do português, tá bom? Está em desuso. E aí outro fato, o pronome vocês é que está substituindo o vós. Aí eu digo assim, amanhã vós conhecereis Berenice. Quem fala assim? Ninguém. Sabe como que se fala? Amanhã vocês conhecerão Berenice. Olha como foi substituído. O vós foi substituído pelo vocês. Tal qual o você está substituindo o tu. Só que esses fenômenos na língua, eles vão acontecendo aos poucos, tá bom? Aos poucos. No caso do vós, já aconteceu. O vós não é mais utilizado. No lugar do vós, nós utilizamos a palavra vocês, ok? Então, nós temos que estudar o vós, professora. Se ninguém mais usa, temos, meu benzinho, porque ele está lá nos textos antigos, inclusive na Bíblia, que muitas pessoas têm o hábito de ler. Então, para entender, você precisa conhecer, precisa estudar esse pronome vós, tá? Só por isso que ele ainda está nos nossos livros, porque a gente ainda encontra ele nos textos antigos escritos, certo? Mas na nossa fala do cotidiano, nos livros mais atuais, a gente não encontra mais o vós, nem na escrita, nem na fala. A gente encontra o vocês substituindo o pronome vós. Tudo bem até aqui? Então vamos só voltar um pouquinho para não ficar confuso. Vamos lá. O pronome você, muito comumente na nossa vida, é muito fácil da gente ver isso, ele é utilizado no lugar do pronome tu. Só que ele é conjugado na terceira pessoa. Eu não digo você conheceste, eu digo você conheceu, ok? E aí, quando a gente vai pensar no pronome vós, a gente não fala e a gente não escreve, a gente só lê em textos antigos essa palavra. Nós utilizamos a palavra vocês no lugar do pronome vós, ok? E aí uma outra reflexão, é uma palavra que eu já falei bastante aqui, agente, ok? A palavra, essa expressão agente, que se escreve bem aí desse jeitinho que está no nosso slide separado, ok? A, espaço, gente, desse jeito que se escreve, só para a gente se situar um pouco. Então, essa expressão é muito comum a gente utilizar para substituir o pronome nós, a primeira pessoa do plural. Então,
Então, é muito comum dizer, a gente conheceu Berenice, em lugar de dizer, nós conhecemos Berenice, certo? É muito comum. É errado? Não. Tem relação entre oralidade e escrita? Tem. É muito mais comum você perceber na oralidade, na fala, do que na escrita. No entanto, nós já conseguimos encontrar a expressão agente nos livros. É comum encontrar nos livros também a expressão agente. Mas vamos ter um pouco de cuidado na utilização. Por quê? Porque a concordância, a flexão do verbo, ele fica diferente. Eu digo, nós conhecemos, a gente conheceu. É por isso que é importante a gente pensar um pouco nessas relações também. Porque senão acaba fazendo confusão e dizendo, nós foi, a gente fomos. Aí a gente tem um pequeno equívoco, que na escrita é um erro, tá? Porque aí nós vamos pensar nos níveis de formalidade que a nossa língua tem. No nível formal, eu não posso fazer essa mistura de tratamento. No nível informal, talvez seja até aceito, dependendo da pessoa com quem eu esteja falando. Mas no nível mais formal, eu preciso ter cuidado com essas construções, porque exige um pouco mais de cuidado mesmo. E esse nível formal, ele não é só na escrita, ele é na oralidade também, tá? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com essas situações, certo? Vamos ter um pouco de cuidado com o uso do pronome nós e da expressão agente. É mais comum o uso da expressão agente no nosso dia a dia, na escrita e na fala, tá bom? Só vamos ter cuidado com a flexão do verbo, que tá tudo certo. E aí, meus queridos, nós paramos por aqui, ok? E agora você fica com o seguinte compromisso. Ficou com dúvida em algum aspecto da nossa aula? Assiste ao vídeo de novo, volta, avança, para fazer alguma anotação no seu caderno, que é importante também. Se você ficar com alguma dúvida, leia o seu livro didático, que lá tem esse conteúdo bem explicadinho. Se as dúvidas persistirem, quando você for responder a atividade da rotina 20, que trata desse conteúdo, leia a microaula, o textinho que vem lá explicando mais uma vez esse conteúdo,